Agora a Copa Sul-Americana, gente. Flamengo e Chapecoense, jogo de ida pelas oitavas de final. Retorno do Alan Ruschel ao time da Chape num jogo oficial e também do Reinaldo Rueda à Arena Condá. No caminhar pensativo e na prancheta. Aí devem estar as respostas. É que Everton Ribeiro, Rodolfo e Diego Alves estão inscritos na Copa Sul-Americana. Mas isso não quer dizer que eles vão para o jogo. Todos os dias são diferentes. Rueda diz que essa é uma questão difícil, que todos os jogos são diferentes e que os jogadores, como seres humanos, têm seus momentos diferentes. Reinaldo Rueda e suas anotações. Ele ainda é uma figura nova no futebol brasileiro. Para ele, quase todas as viagens, confrontos e estádios são novidades. Mas a Arena Condá, Chapecó e a Chapecoense, aquele colombiano ali já conhece muito bem. O Atlético Nacional de Reinaldo Rueda venceu a Recopa esse ano, mas no jogo de ida contra a Chapecoense viu a intensidade do time brasileiro na vitória da Chape por 2-1. Hoje, a partida deve ser a primeira oficial de Alan Ruschel com a camisa da Chape esse ano. Ele é um dos sobreviventes da tragédia com o avião da Chapecoense na Colômbia ano passado. O Flamengo de hoje, da Sul-Americana, deve ter muito do daqui a 2 semanas, na decisão da Copa do Brasil. Começando pelo goleiro. Nestas 2 semanas... É que o colombiano acha que essa é uma posição que necessita de continuidade. E que tanto o Thiago como o Muralha vivem momentos difíceis. E restando 2 semanas para a finalíssima, ele quer que um dos dois assuma essa responsabilidade. O goleiro tapa, lá tomo eu. O Fluminense está na Sul-Americana também, joga amanhã contra a LDU e vai contar de novo com Douglas, que está se recuperando de uma doença bem incomum no meio do futebol. Todo o braço direito dele é tomado por figuras e frases relacionadas à fé. Grande parte do braço esquerdo também. Eu tenho muita fé, ainda mais na minha mãe Nossa Senhora Aparecida. A fé é em primeiro lugar, né? E falando num assunto... O que eu passei, eu não quero que ninguém passe, porque foi uma situação muito difícil. Eu achava que eu não ia voltar a jogar bola. O Douglas tem só 20 anos. Virou jogador profissional 2 anos atrás. Só que no ano passado, logo quando ele passou a se destacar no Fluminense, começou também um drama na vida dele. O Douglas foi percebendo que depois dos jogos ele sentia dores em todo o corpo. E a gravidade do problema ficou clara no jogo contra o Vasco, pelo Brasileirão desse ano, no dia 27 de maio. O pior período para ele, eu acho que foi depois do jogo do Vasco, que foi onde ele não conseguia andar, tinha que andar de cadeira de roda. Olhar para ele no dia seguinte do jogo dava pena, cara, porque as articulações, a artrite, ela incha, fica vermelha, ele não conseguia andar, remédio pra caramba pra dor. A artrite é uma inflamação nas articulações que tem como principais sintomas dores muito fortes e edemas. Há tratamentos para controlar a doença, mas geralmente ela não tem cura. Um tipo de artrite, porém, a artrite reativa, pode ter cura dependendo do que causou o problema. E é exatamente esse o caso do Douglas. Procurei na literatura relatos médicos desse tipo de artrite em jogador de futebol, não consegui encontrar. O que a gente espera é que ele fique curado disso. Ele tem um tempo de tratamento, ele já vem sendo tratado há algum tempo, tá? Mas a dele tem chance sim de ficar boa. Por quê? Porque tem a ver até com a atividade que ele desempenha. Entendeu? Por exemplo, se ele não fosse jogador de futebol, ele não teria nada. Isso é precoce ainda, ele fez o primeiro jogo, mas pelos exames que ele tem feito, a chance dele ficar zero disso é muito grande. Coisa de 90% de chance dele não ter mais problema nenhum. Mas agora essa história já passou. Agora eu sou um novo Douglas, um homem de Deus que está curado. Domingo tem Vasco e Corinthians pelo Brasileirão, ao vivo na Globo às 4 da tarde. O Jean, que cumpriu suspensão na última rodada, deve voltar para o time no lugar do Wellington, que está suspenso para esse jogo. O Gilberto está voltando de suspensão também, está à disposição, mas o Madison deve continuar como titular na lateral. Silvana Lima, gastando inglês.
Oh man, thanks a lot. I'm so happy right now. I can't believe I made it to the quarterfinal. Tecla SAP, Silvana Lima, em português mesmo. Cara, nossa, gente, estou super feliz. A prancha tá animal, tô se falando super bem. Ah, isso tá mesmo. Sente só a Silvana fluindo no idioma do surf. Nota 9,77 nessa onda aí. E vaga garantida nas quartas de final da etapa de Trestles do Circuito Mundial de Surf. Deixou para trás a francesa Johanne Defert e a ex-campeã mundial Stephanie Gilmore, da Austrália. Fala mais, Silvana! Vamos que a gente vai longe aqui, se Deus quiser. Seguinte, você deve conhecer, né? A Orelhuda, taça da Liga dos Campeões da Europa. Tem esse apelido Orelhuda. Mas e o troféu da Libertadores? Será que também não merece um apelido, gente? Objeto de desejo dos clubes europeus. Cobiçada pelos principais jogadores do mundo. É tanta reverência, são tantos salamalé. O Esporte de volta e a gente abre o bloco com uma surpresa mais do que legal. A taça da Liga dos Campeões está aqui no estúdio do Globo Esporte. Mas há outro troféu que também desperta devoção. Uma obra de arte forjada em 1959 no Peru. Peça feita de bronze e banhada em prata. Um tesouro disputado em batalhas épicas pelos gramados da América. A Taça da Libertadores. Deixa eu abrir um parênteses para contar uma curiosidade para você. A Taça da Libertadores tem 1,09 m de altura e pesa 20 quilos. Mas nem sempre foi assim. Ela vai aumentando de tamanho e de peso com o passar dos anos. Isso porque cada clube que conquista o troféu coloca uma plaquinha na base da taça. Então, ela não para de crescer, né? Dá uma olhada na taça que o Grêmio levantou em 83 e compara com a taça que o Atlético Mineiro ganhou em 2013. Ganhou uns quilinhos nesses 30 anos, né? Ela provoca suspiros, não sai da cabeça dos torcedores. Mas ao contrário da sua prima europeia, a Taça da Libertadores não tem apelido. O Globo Esporte está decidido a acabar com essa injustiça histórica. Se a Taça da Champions se chama Orelhuda, qual deve ser o apelido da Taça da Libertadores da América? Nossa, caraca, que difícil. Então essa aqui é chamada de Orelhuda. Aqui, por causa disso aqui, é Orelhuda. Se essa é Orelhuda, essa aqui tem duas orelhas. Então eu chamaria essa aqui de Orelhinha. Deixa eu olhar bem pra ela aqui. E olhando assim, Orelhuda, acho que essa aqui tá pra ser a cabeçuda, hein? É um peão de xadrez, né? Essa taça, ela lembra bem um peão de xadrez, né? É a peãozuda. Peãozuda? Não, horrível, né? Temos aqui a pescoçuda, né? Olha aqui. Já diz tudo o pescoção da bicha aqui, ó. Aquele personagem lá do Star Wars, o R2. Parece com ET, né? É, eu sou marciano. Essa parece com marciano. Um ETzinho. Tem que ser cascudo por causa da tradição da Libertadores, que é um campeonato muito difícil. Parece um satélite. Parece um Teletubbies, alguma coisa assim. Aqui é a orelhuda, aqui é a monstruosa. Fazendo uma alusão ao Frankenstein, né? A monstruosa. Ai, eu tenho vergonha. E o Globo Esporte foi além. Perguntou aos homens que estão lutando dentro de campo pela honra de conquistar a América. Deixa eu pensar. Deixa eu ver. A taça do Shrek. Por causa dessas orelhinhas aqui, né? O Shrek é bem parecido, né? Espremem bem os seus olhos. É mais gostoso na torrada. Pra trás, pra trás! A cobiçada? Acho que lembra um robozinho, né? Lembra um tipo um robozinho? Acho que seria esse o apelido. 8 clubes seguem sonhando com a taça. 3 brasileiros. No fim, só um vai realizar o sonho de levantá-la. E aí, bora dar um apelido para ela? Já pensou aí num apelido que você daria pro troféu da Libertadores? Faz o seguinte, vai mandando as sugestões pra gente pelas mídias sociais com a hashtag ApelidoLiberta, tudo juntinho, ou no nosso site
Globoesporte.com, e ainda hoje a gente vai mostrar aqui as sugestões da galera, tá legal? Vamos brincar disso. Agora é o seguinte, jogos de ida das quartas de final da Libertadores. O Santos está lá no Equador, em Guayaquil, para enfrentar o Barcelona, e tem duelo de times brasileiros também. Pois é, tem Botafogo e Grêmio no estádio Newton Santos, ao vivo aqui na Globo, depois de A Força do Querer. Com dúvidas, mistérios, que vão até a hora do jogo. Chegou o dia. Mais uma vez no ano, o Botafogo tem pela frente o jogo do ano. É sempre isso, que bom, né? Espero ouvir mais vezes. É sinal que as coisas estão caminhando. O Colo-Colo, o Olímpia, o Nacional do Uruguai. Todos já foram coadjuvantes desse tal jogo do ano. Agora o adversário é o Grêmio, um clássico brasileiro nas quartas de final da Libertadores. O que mais me preocupa é a leveza, a troca de posição e movimentação e passes rápidos que tem a equipe do Grêmio. Muito difícil de encaixar a marcação por conta da característica dos jogadores, isso preocupa bastante. Havia 44 anos que o Botafogo não chegava a uma fase tão decisiva da Libertadores. Já o Grêmio é um bicampeão da América, acostumado a jogar a competição. Mas o time do Renato Gaúcho tem problemas. Não conta mais com o atacante Pedro Rocha, que foi vendido, e outros dois jogadores importantes ainda são dúvidas: o zagueiro Jeromel e o atacante Luan. O Luan ficou no hotel, mas temos mais 24 horas. Às vezes o jogador não treina com bola, mas faz outro tipo de trabalho. O Jeromel não treinou com bola. Então, não quer dizer, às vezes, dependendo do jogador, você precisa esperar até o último minuto para ver se ele vai ter condições ou não. O Botafogo tem apenas um desfalque certo: Vitor Luiz, suspenso. O Jair confirmou que o Gilson vai ser o titular e parou por aí. Sobre o restante do time, se limitou a dizer que Carli, João Paulo, Lindoso e Marcos Vinícius estão recuperados e relacionados. O Jair Ventura é daqueles técnicos adeptos ao mistério. Não gosta de revelar a escalação antes dos jogos e muitas vezes faz suspense, até mesmo para confirmar o óbvio. E num jogo tão decisivo como esse contra o Grêmio, o mistério vai além das quatro linhas. Dessa vez, Jair Ventura fez suspense, até mesmo com a roupa que ele vai usar. A cabeça do treinador foi um inferno, cara, para adivinhar. A história da roupa começou nas oitavas de final, quando o Jair Ventura decidiu usar uma inédita camisa branca contra o Nacional do Uruguai, causando calafrios nos mais supersticiosos. Quer ver? Olha a reação de um dirigente do Botafogo quando soube que o Jair iria usar uma roupa nova. Aí tá, quando ele tá saindo eu pego a camisa branca, aí ele olha assim, ele... Não, você não vai fazer isso. Falei, não vou fazer o quê? Ele, pô, você vai mudar a camisa hoje? Falei, sai daqui, cara, vou mudar, sai daqui, botei, né? Mas fica lá no fundo, você fica assim, caramba, esse cara já falou, e agora, vou mudar ou não vou? Ah, vou mudar. Mudamos, ganhamos bem a partida, foi importante. Agora, a elegância pode virar superstição. Hoje à noite, 40 mil torcedores vão lotar o Newton Santos para mais um jogo do ano. Entre outros que podem vir. 3 lá fora e 3 aqui, 6 jogos e vamos pra Dubai! Ah, moleque! Dubai? É Abu Dhabi, hein? Não vá confundir onde vai ser a final do Mundial. Um jogo que seria o da história do Botafogo. E a gente perguntou agora há pouco, né, qual apelido você daria pro troféu da Libertadores. A galera tá se manifestando nas redes sociais. Vamos ver aqui? Aí, ó, Renan Rodrigues, Teletubbies, concordou com alguém lá da reportagem. Juan Alexandre, a taça parece um ET. Rodrigo Victor, lá, Obsessiono. Tem mais o que aqui? Ciborgue, do Luiz Fernando. E o Israel Vargas acha que não precisa dessa frescura. Que querido, né? Mas você que quer brincar, é só fazer o seguinte, né? Cadê? Deixa eu ver aqui. Ah, já tá subindo letrinha, né? Hashtag apelido liberta. Continua mandando aí. Hoje Botafogo e Grêmio, hein? Depois de A Força do Querer ao vivo na Globo. Tchau, gente!